E o Danilo, como um dos líderes do grupo, não aceitou, chamou o Samuel Lino e deu uma bronca no atacante. Flamengo teve uma ideia e tomou uma atitude genial que ajudou na conquista dos 3 pontos. Arrascaeta e Felipe Luiz falam sobre saída do treinador. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira. Quando o Flamengo ganha, o homem acorda mais feliz. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso ajuda e muito no nosso trabalho, isso ajuda e muito em nosso crescimento. Então, se você não é inscrito no canal, botãozão aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e todo mundo vai deixando o like aí, tá bom? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando da tabela do Campeonato Brasileiro, isso porque o Flamengo chegou a 22 jogos, apesar de ontem ter sido a 23ª rodada, o Flamengo ainda deve um jogo do primeiro turno contra o Sport Clube do Recife. O Flamengo chegou ontem a 22 jogos no Campeonato Brasileiro e completou incríveis 50 pontos. O Flamengo muito bem nesse Brasileirão. Acho que nenhum outro clube vai conseguir chegar a 22 jogos e 50 pontos. O Palmeiras tem 21 jogos, mas ele já está com 46 pontos. Então, quando tiver com 22 jogos, o Palmeiras vai estar ali com 49, se ganhar, né, esse 22º jogo. O Cruzeiro já tem 23 jogos. Então, o Flamengo fazendo um bom Campeonato Brasileiro, e essa vitória de ontem, cara, ela precisa ser falada, ela precisa ser comemorada. Pô, Flazoeiro, mas era o Juventude. Cara, sempre foi muito difícil ganhar do Juventude aqui em Caxias do Sul. Sempre. Não é do ano, não. Sempre foi. Desde lá adiante dos anos 2000, tanto que o Flamengo não vencia desde 1997. Então, importantíssima essa vitória e algumas coisas precisam ser pontuadas. Primeiro, o profissionalismo do Saul. A gente precisa falar sobre isso. A mulher dele teve bebê na madrugada de sexta para sábado. Ontem ele veio falar com a gente e aí eu perguntei, falei, vem cá, queria que você contasse um pouco dos bastidores, como é que foram aí como é que foi principalmente a sua última noite, bebê pequeno e tal. Falou, cara, a minha esposa, ela teve bebê na madrugada de sexta para sábado. Eu saí do hospital no sábado, fui direto pro treino, olha só, saí do hospital, fui direto pro treino. Falei com o Flamengo, o Felipe Luiz me autorizou voltar para casa, ficar com a minha esposa. Fiquei com a minha esposa, ele até agradeceu o Felipe Luiz, ele quer agradecer porque o Felipe Luiz me liberou para ficar com a minha esposa e com meus 2 filhos. Aí, de sábado para domingo, isso foi de sexta para sábado, né? Sexta para sábado o bebê nasceu, sábado ele treinou, saiu do treino e foi para casa. De sábado para domingo, ele ficou ali com a família, acordou 3 da manhã, foi pro aeroporto, do aeroporto, pegou um voo, fez uma conexão em Campinas e depois ele veio aqui para Caxias do Sul. Enfim, um cara muito profissional. A lei brasileira, falar de lei, a lei brasileira permitiria ele ficar 5 dias em casa, porque é licença paternidade. Mas mesmo assim o cara fez questão de jogar, fez questão de estar aqui e foi uma atitude genial do Flamengo em liberar ele, em trazer ele no domingo, porque foi dos pés dele que saiu a assistência para o gol do Arrascaeta. Então, assim, parabéns, Saul Niguez, pelo bebê, mas, acima de tudo, pelo seu profissionalismo e pela sua consideração com esse manto aqui, cara. Muito obrigado. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora do Arrascaeta, porque o Arrascaeta, ele ontem fez uma revelação que eu acredito que é o sentimento do grupo. O grupo, os jogadores estão com esse sentimento. O Felipe Luiz, de verdade, ele já tinha muita moral com os jogadores. Treinador que foi jogador, ganhou um monte de título no Flamengo,
Mas o fato dele não ter aceitado a proposta do Fenerbahçe e ter continuado no Flamengo, cara, isso deu mais moral ainda para ele. Pelo que o Arrascaeta falou aqui, o Arrascaeta falou assim, ó, acredito que é o principal, ele estava falando sobre a permanência do Felipe Luiz. Depois de tanto tempo, é estarmos com um treinador quase um ano. Depois de muito tempo que isso não acontecia, para dar continuidade do trabalho. Aí ele fala, cada um de nós sabemos como Felipe Luiz trabalha. Temos que nos doar ao máximo para o benefício do clube. Assim que é bom. Estamos felizes com ele, com os companheiros e conquistamos coisas importantes, celebrou o Arrascaeta. Ou seja, quando foi perguntado sobre a saída, ele falou, cara, para mim o principal é a permanência dele aqui, todo mundo tá feliz com ele, a gente já sabe como é que ele trabalha, já sabe como é que ele é e estamos conquistando junto com ele. Depois o Felipe Luiz na coletiva falou, eu tenho um compromisso com esses jogadores, eu tenho um compromisso com esse clube e eu não iria abrir mão disso para poder, entre aspas, né, me aventurar na Europa. Foi basicamente o que ele quis dizer. Ele falou que ele ficou feliz, óbvio. Ele falou, olha, como profissional do futebol, chega uma proposta da Europa, você vê que você está no caminho certo, você vê que você está fazendo a coisa certa, mas ele falou, tem um compromisso com os jogadores, tem um compromisso com esse grupo, e ele explicou ali toda essa situação. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação do Danilo com o Samuel Lino, porque também foi uma situação inusitada. O Danilo mesmo revelou que deu uma bronca no Samuel Lino ontem, depois do jogo, na zona mista. O Danilo falou assim, ó, sou chato. Falei com o Samuel Lino, ele perdeu 2 bolas. Aí ele, entre aspas, dei na cabeça dele. E vou se ele perder bola que não deve. E pode falar comigo se eu facilitar, se eu vacilar. É assim que a gente cresce como grupo vencedor. Está sendo muito prazeroso viver no Flamengo, conviver com os garotos da base, a cultura do que é ser Flamengo. Espero que eu possa estar sendo benéfico para o Flamengo, falou o Danilo. Ele chegou e falou, ó, Samuel Lino perdeu 2 bolas. 2 bolas. Eu dei uma bronca nele. Falei, você não pode perder essa bola. Jogador do seu tamanho, jogador do seu calibre, não pode perder essa bola. E se algum dia eu perder alguma bola, se algum dia eu demole, você pode vir e pode falar comigo. Você tá no seu direito, você pode vir, você pode falar comigo. Cara, essa bronca que o Danilo deu no Samuel Lino, cara, é uma bronca boa. Essa briga é uma briga boa. Sabe por causa de quê? Porque mostra, primeiro, que os caras estão comprometidos com o Flamengo, que os caras estão comprometidos, que os caras querem ajudar o Flamengo, e o principal de tudo, que eu vou dizer, que não tem ninguém acomodado. E não pode ficar acomodado. Samuel Lino não pode ficar acomodado. Ninguém, nenhum jogador pode ficar acomodado. Então, Danilo falou, dei na cabeça dele. Ele perdeu 2 bolas que não pode perder. Chamei ele e falei, você não pode perder essa bola. Jogador do seu calibre não pode perder essa bola. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser sempre. Jogadores têm que ter comprometimento. A gente cobra isso. A gente cobra que os jogadores tenham comprometimento. Nós não cantamos. Nós queremos respeito e comprometimento. A gente não canta isso. Então a gente quer. É isso que a gente quer. São atitudes como essa que a gente quer. Ah, vai lá, dá bronca mesmo e acabou. E pronto, tá tudo certo. E se o Danilo errar amanhã, o Samuel Lino tem que chegar no Danilo também, dá bronca no Danilo e acabou. É isso. Para crescer como grupo. Não é para dar bronca, para esculachar, para humilhar. Não, não é isso. É para crescer como grupo. É para evoluir como grupo. Bom, gente, Flamengo já começa a se preparar visando o Estudiantes de La Plata. Agora tem um jogo dificílimo na quinta-feira no Maracanã. O Maracanã vai estar lotado, mas é um jogo bem difícil, tá? Não é jogo fácil. Quartas de final de Libertadores. A gente já sabe da dificuldade que é, a gente já sabe de como que vai acontecer. Então, assim, a gente torcer para que o Flamengo consiga fazer um grande jogo, fazer uma grande partida e, o mais importante disso tudo, vencer, cara. Se a gente conseguir sair do Maracanã com um resultado bom, com um resultado positivo, isso para o Flamengo vai ser muito bom mesmo. Torcer para que dê certo. Bom, gente,
Vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento. É importante demais para nós. Então se inscreve, acione o sino, deixa o like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu!